Olá pessoal, estamos aqui no setor de agroecologia do IEP Sul de Minas, campus Inconfidentes, para iniciarmos o nosso primeiro módulo da disciplina Ecologia Geral, para o curso técnico em fruticultura. Ecologia é uma palavra grega onde oikos significa casa, logos significa estudo. É a parte da biologia que estuda a relação dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. No meio ambiente, animais e vegetais mantêm estreitas relações entre si. A fauna, os animais, podem apresentar ação positiva ou negativa sobre a flora, sobre as plantas. Uma ação positiva seria o caso das abelhas polinizando as flores. Uma ação negativa, uma vaca pastando a grama. Da mesma forma, a flora pode oferecer para os animais abrigo, refúgio, alimentos. A estruturação ecológica. Em ecologia, a unidade básica para o início dos estudos é o organismo. Um organismo é um ser vivo que participa de uma determinada espécie. Quando temos diversos organismos da mesma espécie reunidos, nós formamos uma população. Diversas populações em um mesmo ambiente recebem o nome de comunidade. Se juntarmos as comunidades bióticas mais os elementos abióticos de um ambiente, formamos os ecossistemas. Os ecossistemas variam muito de tamanho. Podem partir desde uma grande floresta, passando para um fragmento de mata, uma lagoa, um aquário na minha casa ou até mesmo uma gota de água. Formam um ecossistema. Se juntarmos todos os ecossistemas do planeta, iremos formar a biosfera. Aqui podemos identificar os componentes bióticos do ecossistema, do nosso pomar, no caso. Eu tenho aqui do meu lado um pé de acerola, ao fundo um pé de bananeira, eu tenho a grama, os insetos polinizadores. Em outras palavras, todos os seres vivos que estão aqui no pomar, nesse ecossistema, compõem os componentes bióticos do ecossistema. No ecossistema, também podemos identificar os componentes abióticos, ou seja, aqueles componentes que não têm vida no nosso ecossistema. São eles o ar, a luz, a temperatura, a água, o solo. Todos esses componentes são chamados de abióticos. O fluxo de energia no ecossistema. Toda energia que proporciona vida na Terra vem basicamente de uma única fonte, o Sol. A luz solar é capturada pelos seres autótrofos, no caso as plantas, para a realização de um processo muito importante, que é a fotossíntese. A fotossíntese é uma forma de produção de energia onde a planta converte a energia luminosa em energia química e armazena na forma de carboidratos, açúcares. Para a realização da fotossíntese, as plantas utilizam como matéria-prima a água, que é absorvida pelas raízes, e o gás carbônico, que é absorvido pelas folhas. Ao final das reações fotossintéticas, é produzido carboidratos, como glicose, amido, celulose, e o oxigênio é liberado na atmosfera. Vale ressaltar que os carboidratos são passados para os demais seres vivos na cadeia alimentar. Vale ressaltar ainda que o oxigênio não vem do gás carbônico, mas sim da quebra da molécula de água. Em outras palavras, a fotossíntese das plantas mantém a vida dos animais no planeta Terra. As cadeias alimentares. A cadeia alimentar é o caminho que a matéria e a energia percorrem, iniciando com os produtores e terminando com os decompositores.
Em uma cadeia alimentar, podemos identificar os produtores, seres autótrofos que produzem o seu próprio alimento a partir da fotossíntese. Podemos exemplificar as plantas. Os consumidores são representados pelos organismos heterótrofos. Estes não produzem o seu próprio alimento. Desta forma, têm que se alimentar de outros seres vivos. Dentro dos consumidores, identificamos os herbívoros, que se alimentam de plantas, os carnívoros, que se alimentam de carne, e os onívoros, que se alimentam tanto de plantas quanto de carnes. Temos ainda os decompositores. Esse grupo é formado pelos fungos e bactérias, que realizam a reciclagem da matéria. Em outras palavras, eles convertem a matéria orgânica morta em matéria inorgânica. Quando analisamos a cadeia alimentar abaixo, podemos identificar o capim como sendo o produtor, que servirá de alimento para o grilo, no caso, consumidor primário, que por sua vez servirá de alimento para o sapo, consumidor secundário, que sucessivamente servirá de alimento para a cobra, consumidor terciário, que servirá de alimento para o gavião, consumidor quaternário. Este no topo da cadeia alimentar. Vale ainda ressaltar que todos esses seres vivos, ao morrerem, serão decompostos pelos fungos e bactérias, os decompositores, e se tornarão matéria inorgânica, sendo absorvidas pelas plantas. As relações ecológicas. As relações ecológicas compreendem o relacionamento entre os seres vivos. Esse relacionamento ele pode formar relações harmônicas quando os dois indivíduos são beneficiados na relação, ou relações desarmônicas, que são relações que causam malefícios para algum dos indivíduos. Essas relações harmônicas e desarmônicas podem ser intraespecíficas, quando ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie, ou interespecíficas, quando ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Para exemplificar as relações harmônicas, tem aqui 4 relações. Colônia, relação harmônica intraespecífica, onde os indivíduos estão unidos fisicamente. Um exemplo são os corais. Sociedade, relação harmônica intraespecífica, onde os indivíduos apresentam um certo grau de trabalho em cooperação. Um exemplo seria um ninho de abelhas. O mutualismo obrigatório também pode ser chamado de simbiose. As espécies associadas dependem permanentemente uma da outra, não conseguindo sobreviver sem a presença do outro indivíduo. Um exemplo, os líquens. E, por fim, a protocooperação, uma relação ecológica harmônica entre indivíduos de espécies diferentes. Nessa relação, as duas espécies são beneficiadas, mas não é obrigatório. Um exemplo é o jacaré e o pássaro paliteiro. Para exemplificar as relações desarmônicas, começamos com o predatismo. O predatismo é uma relação desarmônica entre indivíduos de espécies diferentes, interespecífica. A predação é a interação onde o indivíduo, o predador, ataca e mata sua presa para alimentar-se após a sua morte. Um exemplo seria uma aranha que alimenta-se de um inseto que fica enroscado em suas teias. Uma outra forma de relação desarmônica seria o parasitismo. O parasitismo é uma relação desarmônica entre indivíduos de espécies diferentes, interespecífica. A associação envolve o parasita, que obtém benefícios causando prejuízos ao hospedeiro. Um exemplo seria o carrapato e o ser humano. Chegamos ao final do nosso primeiro módulo. Espero que tenham gostado. Lembrar que temos exercícios de fixação e uma avaliação para ser feita. Até a próxima!